Bom, comigo aqui hoje, meu podcast, o nosso videocast do programa César Caparelli, meu amigo Sandro Afonso, eu queria que você se apresentasse. Teu currículo é extenso, Sandro. Eu conheço muito bem, esse cara é fantástico, tem um trabalho maravilhoso, mas eu queria que você se apresentasse. Você sabe que a autoapresentação é um grande desafio, né? Hoje a gente está muito naquela vibe do storytelling, né? Então eu prefiro contar uma história e me apresentar no meio do caminho. Até Fique à porque vontade. papel aceita tudo. E sabe uma frase que eu ouvi esses dias, Caparelli? Sucesso passado não é a garantia de sucesso futuro. 2 pontos. Na outra linha. Tem que se pensar nisso, hein? Entretanto, a nossa história é o nosso poder. Depende de como eu vejo a minha história. Então, como terapeuta comportamental, eu validei algo muito interessante para a minha história. Tá. Como eu podia, então, como um trainer, trabalho com liderança, desenvolvimento pessoal, falar em público, trabalho em 3 áreas chaves no mundo corporativo. Operacional, o time de vendas, o time operacional que faz uma empresa acontecer. Tá. Trabalho a equipe tática, como um técnico de futebol, né? Sim. Ele já jogou futebol, o gerente de uma empresa em tese, e Óbvio. agora ele virou um técnico. Isso. E trabalho estratégico dentro das companhias, que é o dono do time de futebol, metaforicamente falando. Entendi. Ele não vai lá marcar o gol. Só que muitos empresários hoje se julgam estratégicos, donos do time, mas vai lá marcar o gol. Isso é comum? Isso é normal? É comum, mas não é normal. Por quê? Então eu entro fazendo esse trabalho nas empresas. Eu ajudo as empresas e organizações a aumentarem o faturamento, se esse for o objetivo, ou trabalhar depois de vendido, depois que o cliente chega, como a gente trabalha a retenção, como a gente trabalha o cliente em si. Eu trabalho o time de vendas administrativo e ferramentas de liderança, né? E eu falei da história porque eu trabalho com isso desde 2005, quando eu vim para a carreira solo. Né? E como trainer formado pela Dale Carnegie, trabalhei nessa empresa. Depois abrimos o Mastermind aqui no Brasil, fui um dos primeiros instrutores. Em 2005 eu vim para a carreira solo. Então, basicamente, o que eu faço hoje é trabalho de desenvolvimento pessoal e profissional. E as empresas precisam do teu trabalho? Você sente que as empresas precisam de um direcionamento, de um aconselhamento, de um trainer como você? Pois é. Elas precisam, e muitas vezes não sabe que precisam, ou acreditam que não pode funcionar uma mentoria. Porque é um grande desafio. As empresas não acreditam? Elas às vezes acreditam que não pode funcionar para elas. Ah, ok. Porque hoje nós estamos num mundo, né, aqui, né, virtual, hoje tem muita né? oferta. E nesse tanto de oferta, muitos especialistas apareceram. E eu acho isso ótimo. Um dia perguntaram para mim, aumentou a quantidade de gente, de concorrência? Você está com muito concorrente? Eu falo, claro que não. Porque se você trabalha com o objetivo dos hard skills ou soft skills, por exemplo, né? A Universidade de Harvard fez uma pesquisa dos motivos pelos quais algumas pessoas têm sucesso e outras não. Caramba. Analisaram 2 questões. Hard skills, que são conhecimentos técnicos e acadêmicos. E soft skills, que são atitudes e habilidades, que eu trago para o mundo empresarial. Tá. Então, o cara entende do negócio dele, ele é bom naquilo que faz, como um bom brasileiro, abre o negócio, porque ele era um bom jogador de futebol. Não quer dizer que ele seja um bom técnico. Ok. E aí ele vai para o campo e ele começa a treinar pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, vai fazer o que você é bom e deixa pessoas comigo. E não é uma prepotência, porque eu estudei sobre terapia comportamental. Eu sou Esse trainer. é teu trabalho. Esse é o meu trabalho. Esse é o teu trabalho. Então as pessoas estão se conscientizando, respondendo a pergunta, mais sobre essa necessidade. Agora, como o conhecimento ficou bem democratizado, hoje nós temos muito mais especialistas do que clínicos gerais. Não é? Eu estou adorando essas tuas, essas tuas frases. O cara chega numa empresa, quer transformar a empresa toda, não consegue. Então eu subnichei o meu negócio. Se ele fala, você vai ajudar eu resolver o problema da minha empresa, as expectativas geradas não são atendidas, isso é igual a frustração. Falou, não, eu vou te ajudar nessa questão, porque eu me garanto nisso. Ô Sandro, as empresas, elas querem fazer negócios, né? Isso é um objetivo de todas as empresas, da grande maioria, pelo menos delas. Agora, para fazer negócio tem que vender. Vender é fácil? Boa pergunta. Por que a gente vende algo? Por 2 motivos. Ou porque alguém
Aliás, eu vou mudar a minha forma de explicar isso. Tá. Por que eu compro algo? Ou por medo ou por desejo. A mente humana age dessas duas maneiras. Eu busco algo porque eu estou com medo, uma câmera na minha casa, por exemplo, uma proteção. Eu compro um sistema de segurança, porque eu tenho medo, quero me proteger. Ou eu trabalho para ganhar dinheiro e fazer a viagem dos sonhos, trocar de carro, de casa. Então, o ser humano age por medo ou por desejo. Ponto. Se vender é fácil, depende da demanda gerada. Hoje, vender é muito difícil, porque o poder está na mão do comprador e não do vendedor. Sempre foi assim. Sim. Só que antigamente tinha os gatilhos mentais, que hoje é usado de forma exponencial na internet, que cria ambientes onde esses ambientes criados fazem com que eu compre o que eu não preciso, e muitas vezes pelo preço que eu não posso pagar. Porque é criado no neuromarketing uma necessidade, uma dor que nem sempre ela é real. Então, hoje, vender está cada vez mais difícil. Se nós desenvolvermos mecanismos de relações comerciais humanizadas, as pessoas passam a comprar e não a gente precisar vender. É uma forma disruptiva de pensar. É interessante. Muito difícil. Você passa a não vender. Agora, as pessoas têm medo da venda? Existem vendedores que têm medo da venda? Claro, porque, vamos pensar, um psicólogo. É. Ele estudou, ele fez faculdade de psicologia. Tá. E aí ele fala, minha profissão não deu certo, eu vou mudar de profissão. Vai trabalhar com vendas. Isso. Ou vai trabalhar como corretor de imóveis, que hoje todo mundo está migrando para a área de corretor de imóveis, né? Isso. Por que ele tirou o sonho dele? Por que ele saiu daquela profissão que ele estudou simplesmente porque ele não tinha cliente? A faculdade de psicologia ensinou ele a cuidar de pessoas, mas não ensinou ele a arrumar pessoas para serem cuidadas. Porque ele chega lá e diz o seguinte, eu trabalhar com vendas, eu estudei. E tudo é sobre vendas. Só que tem um problema aí, Caparelli. Vendedor é considerado aquele que ganha vantagem em tudo, a lei de Gerson, aquele que sempre dá um jeitinho, tem o somebody love. E não é bem assim. E não é bem assim. Então nós temos que mudar o seguinte. Qual que é a atitude de um bom vendedor? A atitude de um bom vendedor é não vender. Hã? Exatamente. Como é que é? É não vender. Como assim? Porque o vendedor faz a pergunta para o possível cliente ou para o lead dele, né? Ele fala, como eu posso te vender? Agora, o consultor, ele faz a pergunta, como eu posso te atender? A diferença é absurda. Então, a atitude, na verdade, tomada na venda, faz com que você venda mais. Exatamente. Porque o mundo está precisando de especialista, não de clínico geral. Caramba, é forte essa frase. É forte. Então, por exemplo, 2 pessoas vendem água. 2 pessoas vendem água. Isso. E aí, se eu estou morrendo de sede, eu compro de qualquer uma delas, qual tiver mais perto, sim ou não? Sim. É uma necessidade. Lógico. Agora, se eu compro água porque eu preciso ter água na minha casa, e o valor, o preço é o mesmo das duas, tanto faz eu comprar do João ou do Manuel, certo? Tá. Se o João e o Manuel vendem simplesmente só o produto, tanto faz eu comprar. Sim. Agora, se o Manuel vende um valor agregado na água, um atendimento, estou dando um exemplo simples, hein? Um sorriso, me chamar pelo nome, perguntar para mim, saber os motivos pelos quais eu estou comprando tanta água, vou revender ou não, e me ligar depois, ei, como é que foi? Ah, mas o sabor da água tem diferença. Por que uma água, pensa comigo, custa R$3 ali na esquina, essa mesma água custa R$30 no aeroporto, ou 15, ou quando você viaja, a água é a mesma. É 30. Por causa do ambiente. Exatamente. Não é? Então, é o ar-condicionado, exato. o lugar. Num shopping, por exemplo, é um pouco mais caro. Tem que se pagar um valor. Então, quando a gente vende preço, não se vende a percepção de valor. Então, primeiro eu vendo o valor, depois eu entrego o valor. Se eu vendo o preço, eu não entrego o valor. Caramba. É muito louco, né? É muito bom. E é muito bom, porque É muito bom, faz a gente pensar, faz a gente refletir. Porque a melhor venda é a desvenda. Como é que é esse negócio da desvenda? Eu uso essa é metáfora. eu já ouvi você falando. O que é a desvenda? Eu não... O que é a desvenda? Vamos lá.
desvendar os Eu olhos. quero vender, mas eu vou ter que desvender? Desvender. É Então vamos lá. Eu sou especialista numa área. Tá. E você precisa de um produto. E igual ao meu, tem um monte por aí. Ok. Você vai escolher comprar de mim ou de outro. Você vai escolher comprar com quem você teve mais segurança. Tá. Porque venda é uma relação de confiança. Repara aí, você não põe R$1. É uma relação, né? De confiança. Agora, existe, sem te cortar, mas eu quero que você termine. Existe humanização na relação comercial? Exato, porque ele está com os olhos vendados, metaforicamente, para aquilo que eu entendo muito bem. Eu vou comprar um projeto de engenharia, o engenheiro entende. Como que ele tira as vendas do meu olho, dos meus olhos? Quando ele diz para mim todos os riscos que eu vou ter, quando ele faz uma assessoria, ele é um expert, não é um vendedor. Ele presta uma assessoria, Sandro, como eu posso te ajudar? Ele faz isso tão despretensiosamente, que me deixa tão à vontade, que ele desenvolve um gatilho mental da familiaridade comigo, que eu passo a ter confiança naquele profissional. Pode ser que eu não compre dele por algum outro motivo, mas não por falta de habilidade dele de criar relacionamentos de confiança, entendeu? Entendi. Como é que as pessoas, todo mundo almeja sucesso, né? Boas vendas acabam resultando em dinheiro, que trazem sucesso. É difícil, o sucesso está muito longe, o dinheiro, né, consequência da venda, está muito longe de quem não se desafia ou não desafia, não vai atrás da sua venda, por exemplo? Eu não sei se é tão simples assim, porque eu vejo que nas vendas, Schiaparelli, tem eu chamo de 3 M's, os MMs, né? Vender mais, melhor e com menos. Mais, melhor, com menos. Porque se eu vendo mais e vendo pior, não fecha a conta, eu posso vender bastante e tem um problema na minha empresa. Isso. Porque eu não sei a precificação exata, eu não tive o lucro que eu esperava, não tenho um sistema de contábil que possa me ajudar. Falava agora há pouco nos bastidores com uma especialista nisso, que ela, né, fala sobre precificação. Será que aquele lucro é lucro real? Então, vender mais nem sempre é a resposta para resolver um problema empresarial. Vender melhor é o segundo M. E o terceiro M? Com menos esforço. Como eu consigo juntar esses 3 M's? Se eu vir especialista no assunto e eu cuido tão bem do meu cliente no pós-vendas que dele saiam indicações suficientes que eu nunca mais preciso vender na minha vida. E quando eu sou indicado por alguém, eu entro pela cozinha e não pela porta da sala ou apertando a campainha. Então, como ter indicações, como ter recorrências? Nós sabemos que o melhor vendedor é um cliente satisfeito. E por que a maioria não faz um pós-venda? 2 coisas que as pessoas pecam. Primeiro, depois que vende, esquece, vai ligar só para a próxima venda, aí o cliente já comprou de outro. Ok. Então, não faz o pós-vendas real. Segunda coisa, não pede indicação para o cliente. Se eu fizer uma pergunta agora para quem está ouvindo a gente, que trabalha em qualquer área, tudo é sobre vendas. Quantas indicações você pediu essa semana para os seus melhores clientes? Indicações? Como assim, indicações? Schiaparelli, você conhece alguém? Estou com espaço na minha agenda. Você conhece alguma empresa que você poderia me indicar, que quer aumentar os seus lucros? É uma parceria, vamos dizer assim. Por que você indicaria para mim? Se eu desse tanto para você, a ponto de você ficar com vergonha de mim e você vai ser recíproco. Então, o que é uma relação comercial? Primeiro, eu me dou. E no momento ideal, eu peço uma indicação. E é não ter medo, né, do seu concorrente, vamos dizer assim? É, porque é um mundo de muita gente, né? Todos nós temos Todos concorrentes. nós temos e tudo bem? E tudo bem, né? Porque tem tanta gente vendendo tanta coisa. Né? Quando que eu vou me preocupar com o meu concorrente? Eu vou ficar olhando para o meu concorrente? Eu tenho que olhar para o meu cliente, tenho que olhar para o meu possível cliente. E cuidar do que eu tenho, né? Dos clientes que eu tenho. Isso garante a recorrência, se o seu produto tem recorrência, ou garante uma indicação. Não, a garantia é 100%. Mas se eu cuidar bem do meu cliente, depois eu posso pedir indicação para ele. Ok. Eu vou voltar um pouquinho ainda no sucesso. Agora, todo mundo quer... Vou voltar, né? Vender, ter dinheiro, ganhar dinheiro e ter o sucesso. Agora, todo mundo quer ser grande também, né? Quer ser importante. Cabe tudo no mesmo balaio? Na mesma cesta? Quer ser grande, quer ser vendedor, quer ter o dinheiro e quer alcançar o sucesso. Cabe tudo? Eu vou pedir ajuda para Maslow.
na pirâmide da hierarquia das necessidades humanas. Cientista social, Abraham Maslow, ele fala que na base da pirâmide é a sobrevivência. Depois, na segunda etapa, é segurança. Terceira é aceitação. A quarta, reconhecimento. Opa. Em cima é a autorrealização. Repita, por favor. Eu quero que você repita. Então, a pessoa está na sobrevivência, conseguindo ali pagar as contas, devendo, comendo, bebendo, sobrevivência. Rebolando. E ela quer reconhecimento. Tem 3 degraus ainda para ela subir. É o mal da humanidade. Quer comprar o que não consegue. Uma vida fake, editada. Só que a realidade dela é outra. Então, aqui que está um problema da psique comportamental social. Caramba. Muito forte. Fortíssimo. E aí, se eu estou na sobrevivência, eu tenho que mirar no próximo passo para ter sucesso, que é a segurança. Por exemplo, você faz entrevista de emprego, você está precisando trabalhar. Aí o entrevistador fala assim, você faz isso? Faço. Fala um defeito seu, sou perfeccionista. Ninguém mostra, lógico, os defeitos. A gente quer dar o nosso melhor. Lógico. E a gente dá o nosso melhor. Dizem que, uma pesquisa realizada por uma universidade dos Estados Unidos, eu penso que foi Harvard Business School que fez essa pesquisa, eu não tenho certeza, de que quando que a gente dá o nosso melhor? Nos primeiros 90 dias. Nos primeiros 3 meses. E vai caindo, a régua vai descendo, a gente chega de régua alta. Então você chega, você está precisando de um emprego, está na sobrevivência, você faz de tudo, você dá o seu melhor nos 3 primeiros meses. Vira um bombrilzão, Vira né? um bombrilzão. E aí você quer o quê? Segurança, você foi para o segundo nível da pirâmide. Você é da sobrevivência, tem carteira assinada, segurança, você paga seu aluguel, compra as coisas em casa. Aí depois você vai para o terceiro nível, aceitação. Você quer ir para um clube, quer ficar sócio, quer participar de algum lugar, porque você tem condições já de sair, de ter alguns amigos. Terceiro nível, aceitação, quer ser aceito, grey, que os americanos chamam. Aí o quarto nível, reconhecimento. Você chega na empresa e fala, quero trazer um projeto de desenvolvimento aqui. Ou você quer ajudar alguém na sua cidade, ou amigos do bairro, quer reconhecimento. Tá. Aí depois do reconhecimento, vem a autorrealização. Nesse reconhecimento, a pessoa quer escrever um livro, ela quer aparecer num... E hoje isso aqui dá muita voz e imagem para as pessoas. Então elas mostram estar aqui em cima, quando então elas estão aqui embaixo. Importância falsa? Importância falsa, você põe um chroma key no fundo, você põe o fundo que você quiser. Tem gente que põe até livro atrás, põe biblioteca atrás. Aluga um carro importado e fala que é dela. O que te dá mais prazer hoje? Eu sei que você tem 22 anos, né, de trabalho, de estudos comportamentais humanos, trabalho em organizações, terapeuta, mentor em vendas. O que te dá mais prazer hoje? O Sandro Afonso. Profissionalmente é ajudar as pessoas. Eu faço isso genuinamente. Eu desenvolvo gatilhos de colaboração para os meus parceiros. Isso me dá muito prazer na minha rede de network. Você tem ideia network. quantas pessoas você já ajudou nesse mundão? Mais de 10 mil. Mais de 10 mil? Mais de 10 mil pessoas, seguramente. Caramba. E empresas grandes, médias, pequenas. E esse é o prazer profissional, é ajudar, é fazer. Agora eu estou no online também, né? Saí do presencial, vou online. Mas vai voltar para o presencial também? Junto, híbrido. Você é híbrido? Eu estou no híbrido. Tá. Então é muito bom eu poder gravar os meus cursos no meu próprio escritório, lá na minha casa ou no escritório também. Vir aqui a convite do amigo. Poxa Quanto tempo a gente já conversa, faz entrevista. Uma honra, poxa vida, muito bom. Legal. A gente já tinha falado há algum tempo atrás, né? Acho que antes da pandemia eu já tinha feito uma entrevista com o Sandro. Aliás, várias na TV, mas também, né, de podcast, né? E agora te trazendo aqui de novo. O que vem por aí do Sandro? O que vem aí do lado profissional? O que vem por aí é o seguinte, Caparelli, o que eu fiz? Um cliente me provocou. Ele falou, Sandro Afonso, por que você não ensina as pessoas a fazerem o que você faz? Eu falei, como assim? Eu já dou treinamento? Não. Como você pode ensinar as pessoas a terem mais clientes? Opa! Aí eu falei, então, peraí, me provocou. Eu olhei para a minha história, porque eu comecei o bate-papo dizendo que a nossa história é nosso poder. Eu vou fazer um treinamento que eu não precise me esforçar em nada, que a minha história seja um treinamento. Eu desenvolvi um programa chamado Pare de Vender, Venda Mais, baseado na minha história, que eu fui o melhor do Brasil por 5 anos pela BMW. Pare de vender e venda mais. Exatamente. E baseado na minha história, que eu fui o melhor do Brasil por uma marca muito famosa, por 5 anos, sem gostar de vender. Sem gostar de vender. Eu falei, eu não tenho chance em vendas, mas eu tenho chance em atendimento. Sim. E aí, naturalmente, até hoje eu não gosto de vender.
naturalmente eu desenvolvo relacionamento com o meu cliente de ajuda. Isso é muito importante. Ele desarma. Quando você vai para uma relação de compra, a gente vai assim. Opa. Todo mundo vai assim. Opa. Vai me enganar, vai não sei o quê. Isso. Quando você tem alguém que não, você vê que não quer te vender, como eu posso te ajudar? Você cria uma atmosfera de uma atração muito forte. Claro que depois você tem que conduzir para o fechamento, não é só o encantamento. Lógico. Né? Tem um contrato ali para assinar. Tem um contrato para assinar. E lógico que tem técnicas, tem gatilhos mentais. Eu não sou contra gatilhos mentais, desde que o meu produto te entregue. Porque o que acontece no marketing hoje? Os gatilhos são muito grandes e a entrega é pequena. Ele tem que ser proporcional. Então eu sou a favor do neuromarketing. Eu aplico gatilhos, mas a minha entrega é maior. Eu sempre dou muito mais. E eu surpreendo o meu cliente na entrega. Porque quando eu surpreendo na entrega, ele fala, eu não esperava isso. Que legal. Bacana. É um gatilho muito bom da reciprocidade. Aí o que ele faz? Eu acompanho ele, vou até a transformação e ele me indica. Depois eu peço indicação. João Silva, por favor, você poderia me indicar? E dica de ouro. Vai pedir indicação, faz a ligação e fala, ó, eu quero te pedir um favor. Não faz para tomar um café e depois no meio da conversa pede o que você veio pedir. A pessoa se sente e fala, putz, chamou para o café, mas fui usado. Seja pontual. A verdade é o dom de iludir, como dizia Caetano Veloso naquela música. Você diz a verdade é teu dom de iludir. Né? Legal. E eu gosto dessa questão da verdade ser o dom de iludir com o meu cliente. Eu digo assim, olha, eu estou te ligando por um motivo. Eu preciso de umas 3 indicações suas. Show de bola. E eu peço o número 3. Legal. Sandro, você me deu tanto, rapaz, muito mais combinado. Eu vou pensar em 3 pessoas com carinho. Legal. Ô Sandro, eu vou encerrar por aqui, mas eu quero voltar contigo em outras oportunidades para a gente falar mais. Nós vamos ter muita coisa em parceria. Vamos ou não vamos? Claro que vamos. E eu quero te convidar, inclusive, para fazer um podcast aqui com a gente. Não só usar o teu estúdio, mas fazer um podcast aqui com a gente. Já está o convite ao vivo aqui contigo, para que você me ajude a entrevistar empresários, por que não, né? Então nós vamos ter muita coisa aí pela frente. Aceito o convite. Obrigado, querido. Sucesso para você. Mais sucesso e mais... Como é que é? Venda mais... Pare de vender e venda mais. Pare de vender e venda mais. É diferente, né? Sandrão, obrigado mesmo pela vinda aqui. As pessoas te encontram onde? No Instagram, Sandro Afonso Oficial. É a rede que eu mais uso, né? Tá. A rede social. E depois tem um canal no YouTube que é novo ainda, mas tá. É Sandro Afonso Mentor. Me encontra lá, conteúdos gratuitos que eu gero toda semana. Legal. Gratuitos mesmo, sem pegadinha e sem venda no final. Bacana. Valeu, um abraço. Obrigado mesmo. Obrigado. E a gente volta na próxima semana. Até mais. Obrigado, gente. Programa